Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém. Para Deus poder sentar. Dia agradável. Um pouquinho quente, mas agradável. E eu creio que o Senhor tem falado aos nossos corações e continuará falando hoje, porque Ele é fiel. Ele é fiel naquilo que Ele faz, naquilo que Ele coloca diante de nós. E eu sei que você também tem buscado a face dEle, tem se colocado diante dEle, e eu sei que Ele falará ao seu coração, porque Ele é um Deus de resposta, Ele é um Deus que atende de um modo próprio os nossos clamores, as nossas petições. Ele, de um jeito especial, trata com cada um de nós. E nesta manhã, eu queria falar sobre um tema. A palavra está no boletim, e você também recebeu já pelo WhatsApp da igreja. Falar sobre Neemias. Mas, pastor Neemias, o cara tão falado. É verdade, mas quero falar um pouquinho mais sobre Neemias. Neemias, para mim, entre tantos homens da Bíblia, ele é um exemplo de superação e de fé. Ele é um exemplo de como um homem, como uma mulher, pode se colocar diante de Deus e como Deus responde, como Deus atende, e mais do que isso, o poder que Deus tem para resolver as coisas no tempo dEle, do modo dEle, do jeito que Ele quer fazer. Para mim, o livro de Neemias mostra, você pode ter uma visão um pouco diferente, mas para mim o livro de Neemias mostra de que não é necessário uma visão, assim, Deus está me dando uma visão. Estou dizendo que não é necessário. Deus mais com visão e também Deus fala do céu, amém? Mas não é necessário isso para que você comece a trabalhar na casa de Deus. Não há uma necessidade que Deus te mostre claramente ou que Deus desça do céu e fale com você. Porque isso está no nosso coração. Esse desejo Deus já colocou no nosso coração. Então, nós temos que dar ouvido, sim, nós temos que entender, né, de que nós temos que entregar a nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração para o bem daquilo que Deus quer. E aí, Deus manifesta a graça dEle, Deus manifesta o poder dEle. Vou dar um exemplo pequeno. Para você evangelizar, pastor Hélio, obrigado. Para você sair evangelizando, distribuindo panfleto, por exemplo, papelzinho, não é necessidade que Deus mande um anjo e diga, vá distribuir o papel. Já é um chamado nosso, já é algo inerente nosso. Né? Aí, alguma coisa que quer fazer para Deus, vamos fazer ali uma obra na ação social. Não. Amém, claro, a gente ora, Deus orienta, mas não é necessário que venha um anjo até você e diga, eu já te mandei. Se Deus mandou, obedece. Se não mandou, coloque o seu coração para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Então, Neemias é um caso para mim muito claro, de que ele foi despertado por uma necessidade. Ele foi despertado por algo que aconteceu, que despertou, que o chamou, que colocou no coração dele a necessidade que ele poderia e deveria fazer algo pelo povo dele. Isso não foi motivado por uma visão, isso foi motivado por uma conversa que ele teve com uma pessoa. É como se nós estivéssemos aqui em Brasília e tivesse alguém aqui que exercesse um cargo alto no governo federal e que chegasse uma pessoa da cidade dele, lá do interior do estado do Rio, lá de Barra Mansa, chegasse alguém lá de Barra Mansa e falasse, ô fulano, você nem sabe quem é, né? Ô fulano, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Aí esse rapaz,
importante aqui, que tem um cargo, tal, pergunta para aquele outro que chegou. E aí, como que está lá a Barra Mansa? E o cara, ih, rapaz, está ruim. A ponte caiu, deu uma enchente, destruiu quase tudo. Pegou fogo lá numa região lá, queimou todas as casas. Não está se conseguindo plantar muito para poder comer. O povo está ali, né? O povo está passando necessidade. Tudo vai mal, tudo vai muito mal. As pessoas estão desanimadas, as pessoas estão tristes e não tem recurso para fazer nada. Aí, esse cidadão, ao ouvir isso, vai, né? Chora, começa a chorar diante, né, daquela situação toda. E aí ele vai e ele fala com Deus. Ele fala, Senhor, ajuda-nos. Senhor, me ajude a ajudar a Barra Mansa. Me ajude a levantar a Barra Mansa. Foi o que aconteceu com Neemias. Quando Neemias soube da situação de Jerusalém, que os muros estão destruídos, os portões queimados, ele vai diante do Senhor e ele começa a orar, começa a chorar, lamentar, jejuar, orando perante o Deus dos céus. E ele fala, Senhor, ajuda-nos, ouve o nosso clamor, ouve a nossa petição. Ele lembrou a Deus das promessas que Deus tinha feito ao povo. Aí falou, Senhor, eu sei que o Senhor vai juntar de novo, eu sei que o Senhor vai fazer um milagre, mas, Senhor, cuida de Barra Mansa. Cuida de Jerusalém. E aí, passou um tempo, né? Ele se apresenta diante do rei com o rosto triste, o rosto abatido. Aí o rei olha para ele e fala, ô cidadão, o que está acontecendo com você? Por que você está triste? Aí ele fala, Senhor, é que, né, sabe como é que é? Barra Mansa está acabada, Barra Mansa destruída, Barra Mansa está assim, está assado, está difícil. Aí Neemias fala, Jerusalém está com os muros, né, queimados, os muros caídos, os portões queimados, a cidade está desolada. Aí, o que o rei fala para ele? O que o rei diz para ele? Parece que Neemias está na campanha que nós estamos fazendo, viu? Porque, o que queres que eu te faça? Justamente isso. O rei Artaxerxes vira para Neemias e fala, Neemias, o que queres que eu te faça? Parece que nós está na campanha da gente aí. E hoje é o 3º dia de campanha, tá, gente? 3º dia de campanha, vem aí, tá? Deus está operando. O que queres que eu te faça? Parece que está na campanha. Aí Neemias abre o coração e fala, está acontecendo isso, aquilo outro. Aí o rei falou, bom, então, você quer ir para lá? Você vai. É como se a autoridade maior aqui chegasse, cidadão, barramancense, vai, pega dinheiro no ministério tal aí, arruma comitiva de ministeriáveis dos ministérios aí, uma comissão de alto nível, vai lá e vê o que precisa e vamos resolver Barra Mansa. Foi assim que o rei falou para a situação de Jerusalém. Não era apenas uma questão material. Não era apenas uma questão de levantar os muros da cidade, de restaurar os portões. Não, era também. Mas era principalmente elevar a moral do povo que estava lá. Era trazer novamente a confiança de quem era Deus para eles. A restaurar a comunhão espiritual daquele povo com Deus também.
era trazer condições de manter, de manutenir aquele povo que estava lá. E isso nós aplicamos isso para os nossos dias. Aplicamos isso na igreja. Aplicamos isso para aqueles que estão ao nosso redor. Aplicamos isso para aqueles que estão na nossa casa. Essa palavra, ela é atual para nós nesse contexto, naquilo que ela proporciona como resultado e como fazer também as coisas de Deus. Como se preparar para fazer aquilo que Deus quer que faça. Veja bem, não foi necessário um anjo do céu vier falar com Neemias, ou uma visão de Deus. Não houve. Houve sim o quê? Alguém falou, e o coração de Neemias já era um coração abençoador. Deus não precisa falar com você, se Deus já sabe o que você fará pela obra dele. Deus quer colocar você. Basta dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Assim como Neemias foi enviado a Jerusalém, Deus quer enviar você também para aqueles que precisam ter as suas casas restauradas, ter as suas saúdes novamente ali de pé, ter as suas famílias restauradas, ter essas condições financeiras de se manter, de prosperar, de crescer. Deus quer isso de nós. Nós temos oportunidades hoje aí de ir a diversos rincões no Brasil, fora do Brasil, Brasília, a gente vai a Ribeirinhos, né, tem gente fazendo missões por aí em todo o tempo, em todos os lugares, e nós também temos o que fazer aqui em Brasília, fazer na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho também. Nós temos que ser portadores de bênçãos e levar as bênçãos para ajudar a reconstruir. Nós temos aí, por exemplo, Ministério de Família, quantos cursos? Para quê? Para ajudar as famílias a se restaurarem. Restaurar os muros dos portões, ministério de oração e intercessão, orar por aqueles que precisam. Já falei, nós temos uma relação de quase 60 itens por motivo de oração que nós cedemos terças e quintas. Isso porque vai trocando, sai, entra, né? Não é a Luciana, não é verdade? É a Luciana que faz com a gente a relação. Fora aqueles que Deus coloca ali no dia, na hora, para te orar. As ações sociais, aquilo que nós fazemos fora daqui. E nós também precisamos ser restaurados. Nós, como igreja, precisamos também ser restaurados. Eu vou chegar daqui a pouquinho nisso. Nós precisamos também. Então, e Neemias, ele buscou a cooperação do povo e buscou a unidade do povo. Nós temos que buscar, Neemias não só levou recursos materiais, logísticos, ele buscou também levantar pessoas que pudessem cooperar com ele. Levantou pessoas que pudessem não apenas cooperar financeiramente, mas cooperar no trabalho também. Cooperar na atividade. Para criar novamente uma unidade, criar um coração unido do povo de Israel, que estava abatido, destruído. Nós temos vivido uma sociedade onde os valores cristãos estão sendo abatidos, destruídos, trocados, infiltram meias verdades que são mentiras e distorcem a palavra de Deus, distorcem a finalidade daquilo que ela se propõe. Isso é muito preocupante para todos nós, para nós como igreja, nós como cristãos. Nós temos que ir e fazer aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos em termos da palavra do Senhor. Já está determinado o chamado de cada um de nós. Ajuda, temos que pedir ajuda ao Senhor para nos fortalecer. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Nós temos que encontrar na palavra de Deus, na Bíblia,
palavras de despertamento, de encorajamento a tomarmos iniciativa para ações de solidariedade, para buscarmos fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor é grande, ela é extensa, a começar dentro de nós, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho e na sociedade em que vivemos. E, após isso, Neemias começou a dizer, bom, eu tenho que ir. O que eu tenho que levar? O que eu tenho que levar? O que eu tenho que fazer? E na medida em que ele começa a se planejar, ele começa a se preparar, ele entende que a maior necessidade que ele tinha naquele momento era restaurar os muros, reedificar os muros, restaurar os portões e cuidar das pessoas. E quando Neemias começa a planejar, ele começa já a agradecer a Deus, dizendo, Deus, Tu és grande, Tu és forte, temível é Tu, ó Deus, Neemias 1:5. E aí ele começa a confessar algo que alguns não concordam, mas eu concordo com o que ele fez. Ele pediu perdão pelos pecados daqueles que eram de Israel. Ah, pastor, isso não é bíblico. É bíblico, eu entendo o que é. Eu posso pedir perdão pelos pecados daqueles que fizeram mal aos meus irmãos, para que Deus aplaque a ira. Isso chama-se identificação. Eu posso me identificar com o problema daquela pessoa e pedir perdão por ela, porque ela não consegue pedir. Agora, quem vai perdoar ou não? É Deus. É Deus que vai fazer. Para que aquela pessoa seja motivada também a pedir perdão a Deus. Para que ela também seja reedificada e ela tenha condições de entender de quem é Deus na vida dela. E Neemias começa, então, a fazer isso. Ele começa a se identificar com as pessoas, começa a se identificar com a situação que levou Israel àquilo, a situação que levou. Nós temos que orar pelos irmãos que estão destruídos, que estão abatidos, irmãos que pecaram, que estão longe de Deus. Orar por eles, sim. Fala, Senhor, perdoa os pecados do fulano. Para que Deus olhe com os olhos de amor a ele, e aquela pessoa também se arrependa dos seus pecados também depois. Cabe a ela também fazer o papel dela. Mas nós podemos primeiro ser o anteparo. Aquele que ora para que aquilo aconteça, aquele que ora para que aquilo seja destruído, aquele que se identifica com o pecado alheio, para que o pecado seja colocado por terra e para que venha a glória de Deus, amém? Nós temos que fazer isso. E aí, ele começa a se preparar, ele começa a estabelecer alvos, já começa a fazer coisas que precisavam ser feitas. Nós temos que orar para estabelecer os nossos alvos. Nós temos que, quando fazer algo para o Senhor, planejar como que Deus quer que a gente faça, como que o Senhor quer nos orientar para executar aquilo que temos que fazer para Ele. Nós temos que ter essa identificação. Tem uma frase de um ícone que eu peguei, que diz assim, a oração está onde o planejamento começa. Nosso primeiro objetivo na oração não deve ser o de receber recurso de poder, mas o de descobrir a vontade de Deus. Amém? Antes de pedir poder, dizer, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? O planejamento revelado como produto da oração
ele é muito superior ao que é simplesmente apoiado pela oração. Nós temos que apoiar em oração, mas a oração do planejamento, ela é superior, porque ela é que vai dirigir os nossos passos, alcançar os nossos passos. E Neemias traçou um plano. Neemias traçou um plano. E quando ele traçou um plano, ele entendeu que a mão de Deus estava com ele, mas que ele tinha que vencer diversas dificuldades, diversos obstáculos. O rei ajudou, o rei forneceu alguns meios, forneceu material, forneceu recursos. Mas Neemias sabia que toda aquela ajuda que o rei estava dando, foi Deus que mandou que o rei entregasse na mão dele. Deus está agindo a teu favor. Uma mente está fraquinha, falta de fé, né? Deus está agindo a teu favor. E de onde você menos espera, Deus vai trazer resposta para você. Seja em qual área que for da sua vida, Deus tem resposta para você. Neemias precisava de recursos humanos. Neemias precisava de homens que estivessem com ele neste propósito com ele. Eu preciso de você na minha jornada, amém? Eu preciso de você na minha jornada como igreja, e todos nós como igreja precisamos uns dos outros. Nós não estamos sozinhos e não fazemos nada sozinho. Nada sozinho. Nós temos que encontrar, eu e você, apoiar um ao outro, cooperar um com o outro, cooperar com as coisas de Deus, cooperar com aqueles que precisam ter o apoio fora e dentro da igreja. Cooperadores fiéis, pessoas que tenham corações ensináveis, pessoas que estejam disponíveis para fazer a vontade de Deus. Neemias, ele teve cooperadores, ele teve sumo sacerdote com ele teve perfumista, ele teve o governador da região de Jerusalém, que seria como um político. Ele teve outro governador e as suas filhas, ele teve os levitas, os sacerdotes, tudo está no capítulo 3, você pode ler depois. Neemias encontrou vários cooperadores. Neemias encontrou várias pessoas que estavam com ele. Ele não podia fazer aquela obra sozinho. Eu não posso fazer a obra sozinho. Eu preciso de vocês e vocês precisam de todos nós juntos, um com o outro. Precisamos estar juntos, trabalhando juntos, trabalhando juntos. E nesse momento em que nós começamos a ir a trabalhar, a executar o planejamento, a colocar em prática o planejamento, acontecem os obstáculos. Os obstáculos se levantam. Já tinha lá os muros, os portões. Neemias encontra vários inimigos declarados. Várias pessoas que levantaram, está lá. Você pode ver aqui na nossa frente, aqui, as pessoas que se levantaram, mandaram cartinha para Neemias, né? Fizeram com que Neemias saísse do propósito dele. Cadê? O senhor quer pegar aqui, que eu botei aqui, acabei pegando a referência. Sambalate, Gesem, Tobias. Inimigos declarados. Pessoas que queriam dar a entender que estariam ajudando, mas na realidade estavam ali para destruir aquilo que Neemias tinha planejado segundo a orientação de Deus. Muitos serão os obstáculos que se levantaram.
Aquele povo, nós como pessoas humanas, como crentes do Senhor, podemos muitas vezes estar abatidos, estarmos desanimados, vivendo graves injustiças sociais. Teremos traidores, pessoas que traem a mim e a você, pessoas infiltradas, não infiltradas. A vida é assim, na sua casa, no seu trabalho, na igreja. A igreja não é diferente, não. Na igreja também tem esse tipo de coisa também. Mas não podemos nos deixar abater. E muitas vezes isso nos leva a um desgaste espiritual. Nos leva a um desânimo espiritual. Mas a palavra de Neemias para você hoje é um exemplo de superação e de fé. Aquele povo depois ali se reergueu. Aquele povo ali voltou a adorar ao Senhor. Se você olhar aqui depois, no capítulo 9, você vai ver arrependimento e confissão de pecado de toda a população. Veja bem que Neemias se identificou e orou. E depois o povo se arrependeu. Aleluia. Mas é algo que precisa ser feito. Algo que precisa ser estimulado. Algo precisa ser trabalhado. Nós estamos aqui hoje para dizer, vamos fazer juntos. O ponto de partida para a restauração dos muros dos portões não era apenas os recursos, era a unidade e a cooperação. Sem a unidade de propósito e sem a cooperação, não adiantaria ter os recursos, porque não teria quem fizesse a obra. Não teria quem executasse aquilo que teria que ser feito. Era o todo, do maior ao menor, do menor ao maior. Todos são importantes em se tratando daquilo que Deus tem para fazer através de cada um de nós. Cada um de nós é uma pequena peça na engrenagem que Deus tem. Alguém aí já abriu o relógio, aquele relógio da corda? Alguém já abriu? Para ter curiosidade? E alguém conseguiu montar de novo? Gente, o que eu mais gostava de fazer, meus filhos não tiveram esse privilégio, né? Mas eu tive o privilégio, quando era menor, tinha aqueles relógios que ficava tic-tac, 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 né? Eu não sei como eu dormi com aquilo lá no meu ouvido. Mas quando o relógio quebrava, eu ficava vibrando. Falei, vou desmontar. Aí eu desmontava todo. Aí tá cheio de peças, cheio de bola. Agora eu vou montar, vou consertar. Nunca consegui. Não consegui nem encaixar 4 peças seguidas. Nunca fui bom nisso. Mas por que eu estou falando isso? Porque tinha engrenagem que era diâmetro de 1 centímetro. Mas tinha engrenagemzinha que o tamanho era de, 10 milímetros. E tudo funcionava assim, encaixado um com o outro. Se a pecinha maior quebrasse o dente, provavelmente o relógio iria atrasar, poderia adiantar, ou até mesmo parar. Mas se uma pecinha daquela pequenininha quebrasse, o relógio parava, porque aquela peça não funcionava mais. Então, muitas vezes, nós queremos valorizar aqueles que aparecem mais, mas, na realidade, quem trabalha mais é aquele que não aparece. Amém, igreja? Assim era Neemias. Neemias era o copeiro do rei. Neemias não tinha posição de destaque nenhum. Neemias era um serviçal. Nós devemos também sermos serviçais e servos do Senhor. Serviçal no sentido de obedecer a quem determina a ordem. E servo no sentido de obedecer a ordem daquele que manda a gente fazer. Servo e serviçal. Serviçal executando e servo obedecendo. E é assim que é. Sabe,
Todos nós temos um chamado, todos nós temos uma missão, todos nós temos algo a ser falado, a ser pregado. Não levante a mão, porque eu não quero que aqui ninguém cresça, nem ninguém desapareça. Que todos permanecemos para crescimento. Mas eu vou fazer um desafio aqui. Não levante a mão, só pense no seu coração. Se chegasse um leproso aqui agora, você teria coragem de vir aqui e pôr as mãos nele e orar por ele? Não precisa responder. Eu espero que sim. Se viesse um endemoniado, se manifestasse aqui agora endemoniado, você teria coragem de vir aqui na frente e orar por ele? Acho que a maioria que levantou a mão para curar não levantaria a mão para vir expulsar. Mas eu quero dizer que nós temos chamado para tudo. Tem gente que tem chamado para orar pelas nações. Tem gente que tem chamado de orar pelas famílias. Tem gente que tem chamado de orar pelos enfermos. Ou de orar pelos cativos. Ou de orar pelos necessitados. Cada um tem o seu papel na engrenagem. E Neemias só conseguiu fazer porque ele tinha toda a espécie, né, todo recurso humano, todo talento, talento quer dizer de talentos humanos, para realizar a obra que ia realizar. Por exemplo, se você me chamar aqui para fazer uma mesa reta e me dar aqui um pedaço de tábua, com certeza a minha mesa vai ficar torta, porque eu não tenho capacidade para isso. Mas se eu chamar aqui alguns que estão aqui, e me permitam falar de por exemplo, o Fabiano. O Fabiano tem talento. Outro talentoso, gente, é o pastor Wesley, sabia? É o marceneiro de mão cheia também. Né? Vai consertar uma geladeira, chama o André, chama o Manel, né? O ar-condicionado. Tem gente com talento para as coisas. Quer fazer peça publicitária, chama a Natasha. Né? Talentos diferentes. Recursos diferentes. Quer fazer jantar da Donep, chama a Maria Amélia. Né? Então, talentos. Né? Homens que Deus levanta, mulheres que Deus levanta com talentos. E isso não é necessário para Neemias. Mas Neemias teve que juntar. Teve que organizar. E aí os obstáculos foram surgindo. Calúnia, difamação, sabe? Foi surgindo diversos tipos de situações em que ele teve que lutar. Críticas diretas, Neemias 2,19, desprezo e zombaria, Neemias 4,1,3, ataques em tempos de vulnerabilidade, sofreu ataque quando estava construindo, Neemias 4,7,8, lutas e obstáculos, 4,8, conspirações, acordo errado, desvio, influência popular, faltas acusações, ameaças e medo. O que mais? E eu quero dizer para você, já estou quase finalizando, que tudo isso aí, cansaço, depressão, agressão física, esgotamento, boatos, falsos profetas, terror, laços familiares, estou completando a listinha aqui, né? Desunião, reprimir as acusações. Tudo isso só foi possível superar porque Deus estava com ele. Amém, igreja? Em quantos dias reconstruiu os muros e os portões de Jerusalém? 52 dias. Eita glória! Glória a Deus!
Você vê como que Deus... Se você conhece, no dia que você for lá em Jerusalém, eu espero que Jerusalém dê tempo de a gente ir lá antes que acabe, porque acabe assim, modo de falar, a gente poder ir, né? Porque está uma guerra triste aqui no nosso lá, né? Se você for conhecer Jerusalém, você vai ver que não é tão pequeno assim os muros. Os diâmetros, o perímetro é um perímetro longo. As portas são grandes. Eles restauraram os muros e os portões em 52 dias. Posso ouvir um glória a Deus aí? Está fraco, hein? Deus pode te curar em 52 dias, amém? E agora também. Porque para Deus nada é impossível. Eu estava conversando com a pessoa agora há pouco na igreja. E as pessoas às vezes questionam a Bíblia. Mas Deus tem tempo de agir em todas as coisas. O pastor Wesley pregou aqui semana passada sobre o paralítico diante de Betesda, não é verdade? Quantos anos ele ficou ali? 38 anos. A mulher do fluxo de sangue foi quantos anos? 12 anos. A sogra de Pedro, no mesmo dia. Para Deus o tempo Ele é dono do tempo. Ele pode curar você daqui hoje, amanhã, depois de amanhã. Eu peço que Deus te cure hoje, amém? Mas o tempo é dele. Está aqui, ó, Eliane está aqui, ó. Exemplo, se você vai falar em casa, tomar um café comigo, lá em casa. Pode ir, viu, gente? Quem quiser em casa tomar um café, pastor, vou tomar um café aí, pode ir. Tá bom? Vai lá, quem se cuida direitinho de você, tá? E se me chamar também na sua casa, também eu vou. Tá ok? Então, ela foi lá em casa, foi ela com a Thaís, momentos bons tivemos lá em casa. Está aí, ó, um exemplo. Demorou um pouquinho, mas está aí, ó. Amém? E vai recuperar mais ainda. Eu creio que logo, logo vai estar dirigindo aquele Fuscão preto dela aí. Aquele... Não é Fuscão preto não, qualquer o carro seu é um Tira. É? Tira não. O Tida. Está dirigindo aí, correndo, apostando corrida com os ônibus ali ali. Mas é assim que Deus faz. Então Deus tem um momento certo para fazer, um momento certo, mas o principal que foi feito foi que em consequência disso, os inimigos de Israel, ao olhar aquele feito, falou: ei, o Deus deles não o abandonou. O Deus dele não abandonou o povo. E os inimigos de Israel começaram a temer Israel novamente. Não pelo poder financeiro, mas pelo poder da unidade e o poder da superação, de estarem juntos no mesmo propósito. Estarem juntos no mesmo propósito, cada um trabalhando naquele propósito, executando aquele propósito, e quando olhar para mim e para vocês, ei, esses aí estão no propósito do reino de Deus. Esses aí estão trabalhando para o reino de Deus, para engrandecer o reino de Deus, para salvar vidas, para colher vidas, para resgatar vidas, para cuidar de vidas, para orar pelas vidas, para que vidas sejam salvas, libertas, abençoadas, resgatadas da mão do inferno, de Satanás, e levadas ao poder do senhorio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Eles vão sair de uma Jerusalém distraída para morarem na nova Jerusalém. Esse é o nosso maior, sabe? Devolveu naquele momento da reconstrução, foi devolvido o caráter de cada um deles, a cidadania, o orgulho nacional, a justiça social e um elevado nível espiritual. Podem ver que o povo se arrependeu e buscou a face de Deus novamente. E aí depois reconstruíram o templo.
Nós estamos nesse momento, igreja. Nós estamos no tempo de reconstruir a nação, os valores, não só no Brasil, mas de todo lugar. Não estou falando de política, não, estou falando de valores de caráter de família. O governo pode falar uma coisa, o que ele quiser falar. Nós somos aqueles que fazemos o que queremos fazer. Não é porque vai autorizar a ABC que você tem que fazer a ABC, pelo contrário. Não faça a ABC, faça XYZ, porque vai terminar melhor do jeito que começou. Então cabe a gente, a mim e a você, fazer o que é certo, propagar o que é certo, valorizar novamente aquilo que é bíblico, aquilo que é cristão, aquilo que se diz hoje culturalmente com valores conservadores. Nós temos que ajudar a reconstruir as nações, reconstruir o Brasil, em termos de moral, de ética, de família, de princípios. Ainda há tempo. Os muros estão sendo destruídos, os portões estão sendo queimados, mas nós somos o povo que obedecemos à voz de nosso Deus. Ele já determinou o chamado de cada um de nós. Ele já nos comissionou desde o tempo que você aceitou Jesus Cristo na sua vida. Você se tornou um embaixador, uma embaixadora do reino de Deus. E eu creio que você será como Neemias, um exemplo de superação e de fé, para que vidas sejam restauradas, para que famílias sejam restauradas, para que muros sejam reconstruídos, para que o povo, as pessoas que estão com você, ao seu redor, se alegrem novamente e tenham uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Eu creio nisso. Vamos estar juntos. Vamos estar juntos aqui, do menor ao maior, do maior ao menor. Temos desafios tremendos pela frente. Eu só vou dar um exemplo. A equipe de louvor pode vir, pode já subindo. Vocês sabem que a nossa placa foi destruída, vocês viram aí, né? Na igreja, vocês viram aí? A placa da igreja foi destruída pelo vendaval que deu aí, que bateu a árvore, a placa destruiu. E eu falei, Senhor, como nós vamos fazer? Isso foi terça-feira, sem ser essa terça-feira anterior. Como nós vamos fazer, Senhor? A igreja está passando por dificuldade financeira. Nós temos aí tirado um pouco dos recursos todo mês, um pouquinho, né? Além do que deveria. Mas o Senhor tem ajudado. Mas, Senhor, esse gasto extra vai estar pesado. Eu preciso de recursos. Eu pensei que a placa ficaria, talvez, num preço menor, vou chegar lá. Mas quando eu orei isso na semana retrasada, domingo passado, estava aqui um filho e uma mãe. Eu não vou falar, dar nome, porque não é esse o propósito. O propósito é agradecer o nome de Deus. Quando eu entrei na igreja, eu já tinha orado para o Senhor, chorado, mas de Deus. Quando entrei na igreja, aquela senhora falou comigo, estava com o filho, falou, pastor, quando o culto acabar, eu quero falar com o senhor. Eu falei, amém. Falei, deve pedir oração, deve expor alguma dificuldade, né? De uma senhora e tal. Amém. Aí o culto acaba. O culto acaba e eles vêm aqui na frente. Fala, pastor, quero falar com o senhor. Eu falei, amém. Quer dizer, o senhor que eu recebi um dinheiro, uma herança que eu tinha, umas coisas assim que eu tinha que receber, é pouco, pastor. Mas eu estou aqui entregando o dízimo à igreja. O valor foi R$6.000. Você pode pensar que é pouco, mas para a gente, hoje é dinheiro. Não é, pastor? Eu falei, Senhor, obrigado pela placa. Até eu falei que ia passar uma mensagem, né? Não foi que eu falei pedindo? Ainda vou pedir um pouquinho mais, que vocês vão entender por quê. A gente foi levantar o valor da placa, quase R$8.000. Falei, Senhor, vou chorar de novo.
Mas Deus falou, você vai fazer aquilo que você falou que ia fazer no início, porque o povo vai vir. São coisas que nós temos que mostrar a nossa unidade também. Não estou dizendo que Deus faz, mas às vezes Deus deixou também um pouquinho para cada um de nós fazer. Eu também vou dar a minha oferta. Eu creio que vai faltar pouco, mas eu vou depois mandar uma mensagem para vocês, as fotos, vocês verem. Se não chegar o coração de vocês, pode ofertar. Se também não tocar, não tem problema. Deus vai suprir. Eu creio. O Deus sempre vai suprir. Nada vai faltar. Assim como Ele fez ali, para restaurar os muros e os portões. Mas Ele primeiro queria restaurar o quê? A unidade do trabalho e da cooperação. E a gente começa a entender como Deus faz. Como Deus age nas pequenas coisas para realizar as grandes. São desafios que estão lançados. Sabalate, Tobias, Jessé. Mas nós não vamos desistir. Nós vamos continuar marchando. Porque grandes coisas estão por vir ainda neste lugar. Vamos colocar de pé, vamos adorar ao Senhor com esta canção. Depois eu vou orar por você. E também você já pode, na medida que depois que eu orar, trazer a sua oferta, os seus dízimos. Nós queremos ungir você e abençoar você. Mas primeiro eu quero que você ouça esta canção. Eu vou orar por você, orar pelos enfermos para serem curados, orar pela nossa nação e vamos colocar diante de Deus os nossos propósitos. Amém? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Pai amado, nesta hora, Senhor, eu apresento a Ti esta igreja, apresento a Ti a membresia, apresento a Ti aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Pai, eu acredito em milagres, eu acredito no sobrenatural de Deus. E Pai, eu te peço que nesta hora o nosso coração seja tocado por Ti, para que o Senhor venha nos perdoar de todo pecado, de toda iniquidade, perdoar a cada um de nós, Senhor, por determinadas atitudes, pensamentos, que o Senhor toque com Teu sangue em cada um de nós agora e nos perdoe, Senhor. E assim agora adentramos, Senhor, diante dos santos dos santos. Nós nos colocamos aqui, cada um, Senhor, como intercessor,
das nossas causas, das nossas dificuldades. Pai, eu coloco agora diante de Ti todas as petições que estão sendo trazidas ao coração de cada um que está aqui. Senhor, seja no casamento, seja nas finanças, no trabalho, na alegria. Deus, restaura a comunhão contigo, restaura a alegria de estar na Tua casa. Traz de volta, Pai, a cada um de nós o primeiro amor. Deus, ajuda-nos, Senhor, assim como Neemias foi um exemplo de superação e de fé, que cada um de nós também sejamos, Senhor, exemplos de superação e de fé, porque o Senhor é conosco. O Senhor fale agora nos nossos corações, Deus, nos ajudando como Neemias clamou. Pai, até aquele rei mesmo, Pai, Artaxerxes, perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Muitas vezes, Pai, o mundo nos oferecerá coisas, o mundo nos oferecerá, Pai amado, situações que nós podemos entrar, Senhor, e que serão perigosas. Corrupção, luxúria, dinheiro, poder, fama. Nós devemos aprender a pedir. Neemias falou com o coração contrito, com sinceridade, falou a verdade. Ele queria para o teu reino, para a tua casa. E nós queremos também, Senhor, que o Senhor nos abençoe para a honra e glória do teu nome. Aquele rei pensou que a glória seria dele. Não, a glória foi de Deus, porque ele obedeceu o que Deus mandou lhe fazer. Pai, ajuda cada um de nós aqui, que nesta hora haja milagres, Senhor, que haja curas, que haja restituições, famílias restauradas, casamentos, Pai, reedificados, vidas tocadas novamente com o poder do Espírito Santo, avivamento espiritual, Senhor, em oração, em propósito e em comunhão. Pai, nesta hora também agora, Senhor, nós vamos aqui ungir as pessoas, tocar com óleo, Pai, ungido, para que vidas sejam, Pai amado, biblicamente escritas, sejam abençoadas, sejam curadas, sejam saradas, que tenham suas vidas cheias do Santo Espírito. Eu te agradeço, Pai, que o Senhor possa continuar conosco neste momento, em nome de Jesus.